Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Hora da Qualidade, com mais um episódio, onde hoje temos um convidado especial, que demorou para a gente negociar. Eu vou deixar que ele se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Santos, né? Sou um pouquinho especialista aí na área de metrologia, né? Na área de calibração de instrumentos. O João, um cara muito importante, me enrolou aí durante um período muito grande para estar aqui, mas aí deu certo de estarmos aqui hoje e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí que muita gente tem dúvida e espero poder ajudar vocês aí com um pouco de conhecimento que eu tenho da área aí, tá bom? Legal, Bruno, queria agradecer de novo, né? A gente já conversou bastante antes de começar o podcast. E a gente já estava marcando já fazia uns 3, 4 meses, né? É por aí, João, por aí. Mais ou menos. Mas só gratidão, eu queria gravar com você, porque eu sei que você entende de calibração, né? E desde quando que eu comecei com calibração, lá atrás, acho que foi lá em 2010, mais ou menos, desde 2010 que a gente se conhece, né? Eu acho que é por aí, 2010, né, que a gente começou a ter um Sim, contato, né? contato. É, E aí depois a gente acabou virando, acho que amigo, né? E se mantém até hoje. Aí você já não é, está mais em Sorocaba também, mas acho que, meu, quando eu tenho dúvida de calibração, já recorro a você. mas não é só você, não, né, cara? Mas eu acho que isso é resultado da parceria, né, cara? A gente sempre tenta trabalhar desenvolvendo parcerias, né, cara? Então, às vezes tem pessoas que já mudaram de empresa, já estão em outro lugar e a gente acaba conversando, trocando ideia, porque a área que eu atuo a gente acaba conhecendo muito processo, né, cara? Eu sou apaixonado por processos diferentes, né? Processo farmacêutico, injeção plástica, montagem automotiva, de motor, usinagem. Então, às vezes você acaba tendo um conhecimento de como aplicar, né, a metrologia nesse tipo de processo e acaba tirando dúvida de um monte de gente, né, cara? Mas eu acho que isso é legal porque é um reconhecimento, né, que você sabe, né, que você entende, que você pode ajudar alguém. Eu acho que isso é o melhor. E eu acho muito legal isso. É muito válido, né? Eu acho que Uhum. é mais um bônus do que o ônus aí de você ter um conhecimento, né, cara? É, e é verdade, assim, todas as vezes que eu precisei tirar dúvida com você, todas as vezes você, né, iria e sempre, não, deixa eu ver aqui, às vezes você não, isso aqui eu tenho que verificar com outra pessoa que já não é a minha alçada, mas todas as vezes você tirou minhas dúvidas. E eu acho que eu cresci também um pouco profissionalmente também, porque quando a gente não sabe e a gente quer buscar, principalmente calibração, eu amo o ramo de calibração, Sim. Eu porque acho que eu acho que tem que ter a humildade também, né, cara? Eu mesmo, assim, igual você falou, né? Ah, você não sabia, mas você buscava, né, cara? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber, poxa, ó, isso aí não é minha área, eu nunca estudei sobre isso, vou buscar saber. Eu acho que isso a gente acaba aprendendo também, né, cara? Você acaba aprendendo, buscando. Tem até algumas pessoas falam, né, que você aprende mais ensinando do que você lendo, praticando, né? Então, você ensinar, você acaba tendo uma evolução maior, né? e quando a gente já se conheceu em 2010, você já estava trabalhando com certificação. Mas como que você entrou nesse ramo, nesse caminho, né? Na verdade, eu nunca foi uma área que eu busquei entrar, né? Falei assim, ah, meu sonho é trabalhar com isso daí. Não foi assim, né, cara? Em 2007, eu acho, 2007 ou 2006, eu tinha acabado de terminar meu curso no Senai na época, né? Acabei terminando o curso no Senai, daí comecei a fazer um curso técnico na época. E meu irmão ele trabalhava numa empresa, né? Que na época era uma empresa que já tinha em vários lugares do Brasil que prestava esse tipo de serviço, né? Um serviço de calibração. E ele conseguiu um estágio para mim na época, o estágio que a justiça, né, poderia dar era 8 horas, né? E eu tinha que fazer um estágio meio período porque eu estudava à tarde, né? Hum. E ele conseguiu um estágio meio período para mim nessa empresa, né? Graças ao chefe dele, né? Que depois veio se tornar o meu chefe, né? E Caramba. com o qual eu trabalhei aí há 13 anos, 14 anos mais ou menos. Falo trabalhei porque hoje ele está na Ásia lá, hoje ele é um gerente da Ásia lá na área de desenvolvimento, nessa área de calibração.
E então não foi uma área que eu queria atuar, né? Mas foi uma área que eu me dei bem, que eu comecei a, a trabalhar, a estudar. E comecei nesse estágio, né? Eu lembro até hoje que esse gestor perguntou para mim, né? Falou assim, viu, você sabe o que é calibração? Daí eu falei assim, não sei o que é calibração. Então já Mas explica para o uma, pessoal, né? uma resposta muito boa para uma entrevista, né, cara, de emprego, né? Você sabe a calibração? Não sei não. A empresa só faz isso, né? É a especialidade. Mas ele falou isso, ele falou assim, então tá bom, então você vai aprender aqui, e me deu a oportunidade, e tô até hoje na mesma empresa, né? Desenvolvi uma carreira dentro da empresa e tem sido muito bom, uma história com altos e baixos, eu acho que como todo mundo tem, mas eu acho que no balanço aí mais altos do que baixos aí, mais aprendizados e pessoas que você conhece, networkings e tudo mais, eu acho que isso é o que torna essa experiência aí desses 15 anos que eu tô nessa empresa muito boa, entendeu? E que nem você falou também do relacionamento, né? Acho que o relacionamento e o network, cada vez que você faz, cada visita que você faz, é fantástico. Sim. E as visitas que eu faço, cara, por exemplo, assim, a gente está prospectando clientes, né? O que que a gente faz? A gente entra, conversa, né, cara? Apresenta o que é a empresa, tudo mais, o que nós fazemos. Mas o que eu falo, cara, se você precisar de alguma coisa e tiver alguma dúvida, você não é meu cliente, lógico, mas você pode me procurar. Me procura, né, cara? Vamos fazer um. Porque assim, a parceria não começa quando você fecha um contrato com alguém, cara. A parceria começa quando você começa a conversar, cria um relacionamento, né, cara? Por mais que aquele cliente nunca feche com você, eu acredito muito na parceria, cara. Tira Bom dúvida, atendimento, conversa, né? né, cara? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia aquela pessoa não está em outro lugar e você acaba é, tendo a oportunidade de fazer um contato com ela, tirar uma dúvida, e assim vai, cara. Acho que é a vida, né? A roda gira, né? A A roda vai rota, girando, girando exatamente. e as coisas acontecem. Por isso que eu acredito muito nessa questão de parceria. Por mais que eu não seja um cliente, agora, né? Mas só de você ter o network, você fazer a parceria, às vezes você precisa de alguma ajuda, você liga pro cara, viu? Preciso de um instrumento, eu preciso tirar alguma dúvida do seu processo, porque tem um outro cliente que tem um processo igual, entendeu? Então essa parceria, né, o Bitmark que fala, é importante. Eu acho que é muito válido isso. Legal. Então, como você já tinha falado, né? Eu vou, acho que como para a gente startar, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é calibração. Calibração é muito simples, na verdade, uma calibração. Né? Você tem um instrumento, né, que é um instrumento que você vai realizar um ensaio ou teste, né, que geralmente é um instrumento de um cliente, né, e você tem um padrão de referência. Né? O que é um padrão de referência? É um padrão que você conhece realmente as medidas dele, né, que você conhece os valores que ele tem uma incerteza calculada e uma rastreabilidade. Né? O que é uma rastreabilidade? A rastreabilidade ela vem, né, por exemplo, internacionalmente. O que garante que 1 milímetro aqui vai ser 1 milímetro em todo lugar do mundo? Então é essa rastreabilidade. Então, por exemplo, você tem um padrão, que é um padrão de trabalho, né? Esse padrão de trabalho ele é calibrado com um padrão primário do laboratório, que é um padrão de referência para você fazer verificações e tudo mais nesse padrão de trabalho. Esse padrão de referência seu geralmente é calibrado em outro lugar, por exemplo, em metro, IPT, que lá eles vão ter um padrão de trabalho para calibrar o seu padrão. Esse padrão de trabalho do IPT ou do Inmetro é calibrado com um padrão de referência deles, né, que tem uma exatidão menor e tal. E esse padrão de referência deles é calibrado com um padrão de referência internacional, que garante que aquela medida vai ser igual no mundo todo, né? Então, a calibração nada mais é que você comparar um padrão, que você conhece as medidas, que tem uma rastreabilidade, e dentro dessa rastreabilidade a gente pode dizer que é uma rastreabilidade internacional, porque ele acaba vindo de uma cadeia, onde ele chega, né, é uma medida internacional, e você compara o seu padrão com um instrumento de referência, né? Então você sabe que o seu instrumento, dentro do que você está usando, ele está dentro de valores, né? Ou está fora de valores do padrão de referência. Né?
Então, a calibração nada mais é que você comparar, né, um instrumento de medida com um padrão de referência e ver realmente os valores que ele indica, né? Legal. E quando eu comecei nessa área, Bruno, a primeira dúvida que eu tinha sempre, quando a gente pegava, às vezes, requisito do cliente, principalmente automotivo, falava em RBC, e tinha cliente que falava que não precisava, só ter a rastreabilidade já era suficiente. Eu queria que você explicasse também essa diferença entre calibração RBC e calibração rastreável. Beleza. Vamos dizer assim, existe a norma 17025, né, que ela certifica um laboratório de calibração ou um laboratório de ensaio, né? E o que essa norma pede? Ela pede vários requisitos, né? Então, o que um laboratório rastreado geralmente faz? Eles tentam seguir, se adequar a essa norma, né? Ele tem um padrão, né? Que é um padrão RBC, né? Que é um padrão que ele tem essa rastreabilidade que eu falei, igual ao IPT, igual ao Inmetro, né? Ele tem essa rastreabilidade perante um órgão, né? E ele é acreditado o padrão que ele faz. Mas ele tem os procedimentos dele, o cálculo de incerteza, né? O certificado, né? Que não estão ou não são acreditados perante a norma 17025, né? Então, o que acontece? Ele pode fazer o que ele quiser, né? Se ele quiser fazer incerteza com uma componente, se ele quiser ter um procedimento que não é um procedimento normativo que ele inventou, ele pode ter, né? Não que ele não faça corretamente, tá? Não estou falando que um laboratório que é rastreado não faz corretamente uma calibração, longe disso. Eu estou falando que ele não foi avaliado para se fazer aquela calibração, Fazer a calibração. né? É diferente de um laboratório RBC, né? Um laboratório RBC, o que acontece? Ele já tem todo um sistema da qualidade feito, né? Dentro desse sistema da qualidade, ele tem métodos que garantem que a calibração está sendo realizada dentro do que a norma exige, ou do que um documento orientativo do Inmetro exige, né? Ele tem um padrão RBC, os cálculos de incerteza são avaliados, que componentes você usa, o que você considera, né? E ele é avaliado em cima disso no laboratório. E após essa avaliação, ele possui essa acreditação. Eu costumo dizer que o selo do Inmetro é uma garantia de que o Inmetro avaliou aquele lugar, falou assim, olha, esse lugar aqui ele está adequado a todo o sistema da qualidade e ele vai emitir um certificado confiável, vai fazer de maneira confiável para você, porque nós, o Inmetro, carimbamos aquilo lá, entendeu? Sim. Por isso que, por exemplo, a automotiva, a IATF, né, ela exige, né, CRBC, porque muitos dos componentes dos carros, né, dos veículos, são de segurança, né, cara? Envolvem vidas, né? Então ela acaba exigindo que seja RBC e muitas outras normas estão voltando para isso daí, né? Então a questão de ser rastreado RBC, para alguns clientes não importa, porque a norma não exige, né? Se você for só pela norma, né, por exemplo, a ISO 9000, ela não exige que as calibrações sejam RBC, né? Mas, né, é importante que sejam. Não é porque a norma não exige que você não possa fazer, né? Porque o que acontece? Você pode estar colocando em risco um processo seu, alguma coisa assim, por causa de um capricho, né, vamos dizer assim, de não, a norma não exige, não vou fazer, né? Ah, só faz o necessário que tá bom. Sim, entendeu? E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Infelizmente, né? Porque assim, as pessoas não entendem o que está por trás de uma acreditação muitas vezes. Por exemplo, assim, eu trabalho num laboratório, né, que ele é acreditado pelo Inmetro já faz, acho que mais de 20 anos, já foi um dos primeiros aí, e a gente tem um escopo muito grande, né, cara? Um escopo imenso. E teve vezes em auditorias que a gente tinha 10, 11 avaliadores dentro da empresa. Por quê? Cada escopo é avaliado por um avaliador técnico do Inmetro. Nossa, eu não sabia disso aí, não. Isso. E o sistema da qualidade é avaliado pelo avaliador líder. Então, vem um avaliador líder que avalia todo o sistema da qualidade no sentido geral. Ele avalia até um ponto da norma. A partir do momento que a norma
passa a ser a norma técnica, o que precisa de um certificado de calibração, qual que é a incerteza? É cada avaliador técnico que vai avaliar o serviço, a qualificação do técnico, o método que está sendo utilizado, o padrão que está sendo utilizado, a incerteza que está sendo declarada, né? Porque, assim, um certificado de um paquímetro é diferente do certificado de uma máquina de ensaio. Sim. Então, o avaliador técnico vai falar, ó, aqui você tem que colocar a classificação da máquina, aqui você tem que levar em consideração isso sem certeza, aqui você... Daí você vai levar algumas não conformidades, muitas vezes, para corrigir aquele problema, para estar, né, de acordo com o que a norma pede para aquele tipo de escopo, para aquele tipo de instrumento. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa por trás. Por exemplo, uma coisa que está por trás da acreditação é a garantia dos resultados de calibração. O que acontece? Antes de a gente entrar com uma acreditação e para nós mantermos uma acreditação, a gente tem que ter um ensaio que chama ensaio de proficiência, que é o PEP, né? Que é um Sim. programa de ensaio de proficiência. O que isso daí faz? Existem empresas que são acreditadas para se fazer isso também, elas possuem uma acreditação. E, por exemplo, assim, elas abrem programas de ensaio. Elas se inscrevem em vários laboratórios lá, os laboratórios, é um requisito, né, da 17/2025, você ter um ensaio de proficiência. Daí elas se inscrevem, né, nesse ensaio, e esse ensaio é tudo sigiloso. Né? Nossa. Os laboratórios recebem números e ninguém sabe quem é ninguém. Entendeu? Você não sabe quem é o laboratório de referência, você não sabe quem são os laboratórios participantes, pode ser um concorrente seu, como pode ser um Inmetro, um IPT, porque é uma exigência para eles também. E o que acontece? Você faz a calibração, por exemplo, você se inscreveu para fazer um ensaio de proficiência porque você precisa se acreditar em manômetro ou em transdutor de pressão. E esse ensaio acaba que ele te manda um manômetro, você faz a calibração no manômetro, coleta as leituras, calcula a incerteza e lança num portal. Nossa, que legal. Daí, a hora que você lança isso num portal, o que acontece? Eles fazem todo um tratamento e eles calculam o desvio de todos os laboratórios, com base no laboratório de referência. Se você estiver fora, isso pode ser motivo de suspensão da sua acreditação no Inmetro. Meu Deus, eu não sabia. Entendeu? Então, o que acontece? Isso, um laboratório que é rastreado, ele tem que fazer para poder ser acreditado. Entendeu? E nós que somos RBC, nós temos que ter isso com frequência para garantir os nossos resultados, né? Então, não é simplesmente sair calibrando, sair fazendo alguma coisa, né? Então, tem todo um procedimento que está por trás da acreditação que garante, né, que os nossos resultados são adequados para mostrar para um cliente que fala assim, olha, o seu 1 quilo é 1 quilo, o seu 1 milímetro é 1 milímetro, o seu calibrador lá, que é 10 milímetros, ele tem 10,0000002. Né? O que garante isso para mim é a acreditação. Né? Legal. E já que você falou nos certificados de calibração, eu também, quando comecei, eu acho que assim, quando você vai calibrar, você recebe o certificado. O que que nós, né, temos que avaliar? Quais pontos chaves? Eu sei que a 17025 ela dá lá uma lista, né? Sim. Mas para quem está começando agora, que dica você daria já para isso? Não, ó, avalie isso em primeiro momento. Eu acho que a pessoa tem que avaliar informações básicas primeiro. Né? Por exemplo, assim, você precisa de uma calibração RBC? Preciso. Verificar se está com o selo. É a primeira coisa. Ah, não precisa de uma calibração RBC. A primeira coisa, pedir os certificados dos padrões utilizados, que isso é um requisito de norma, essa rastreabilidade. Verificar se os certificados estão com o selo RBC, para garantir a rastreabilidade. Né? Acho que é a primeira coisa. As informações principais, né? Talvez marca, modelo, número de série, se estão realmente adequado. O local que foi feita a calibração é importante, né? Eu acho que uma informação importante que poucas pessoas avaliam, eu acho que isso tem que ser até antes de contratar o serviço, é se o laboratório realmente é acreditado para o que ele está falando para você que ele vai fazer.
né? Porque, por Verdade, exemplo, porque o laboratório ser acreditado pela RBC não significa que ele tem um escopo que você precisa acreditado pela exato, RBC, né? verdade. E, infelizmente tem pessoas que vendem, cara. Tem pessoas que vendem. Eu acho que isso é importante a pessoa ver, porque para não chegar numa hora de uma auditoria, eu já vi um auditor falar assim: ah, abre o escopo do IMET desse laboratório. Verdade, eu já vi isso também. Mas o cara assim, ah, mas o cara é acreditado para paquímetro e calibrou para você uma máquina tridimensional aqui? Como assim? Entendeu? Então, assim, eu acho que é importante saber isso até antes da contratação, realmente se o laboratório é ou não, para você não ter dor de cabeça no futuro, né? Para a pessoa que está nos escutando aí, não ter essa dor de cabeça no futuro, porque acontece. Eu já vi E, acontecer várias vezes. e uma que nem, às vezes que eu vejo também, às vezes as pessoas vêm me perguntar, "Ah, mas eu queria consultar para fazer ensaio de massa. E não sabe que lá no site do Inmetro, né, você consegue consultar todos os laboratórios. Sim, né? Isso é muito Dentro do simples, site do cara. Inmetro tem todo o passo a passo lá, que eu tô fazendo Sim. até um vídeo disso, para consultar o laboratório. Quer consultar um laboratório de dimensional. Que de Sim. laboratórios dimensionais no estado de São Paulo, estado... E você consegue consultar o serviço, né? Quero saber se, qual laboratório é acreditado para fazer perfilômetro. Olha, é verdade isso daí. Você clica lá, ele aparece todos, se você quiser no Brasil, em São Paulo, ele aparece tudo. E, cara, eu acho que isso é um ponto muito importante, até mesmo antes de você fechar um serviço, porque, infelizmente, né, cara, tem empresas que fazem, né, cara? Eu já vi acontecer, eu não tô falando que é frequente, mas eu já vi acontecer várias vezes. E como é um serviço, envolve dinheiro, né, cara? Tem empresas que visam o lucro, né, cara? É como todo mercado tem, né, cara? Todo mercado Sim. tem isso, né, cara? E o Inmetro, infelizmente, ele não consegue, cara, avaliar 100% isso, né? Então, cabe a nós, muitas vezes, os consumidores, né, ajudar a manter o mercado, eu acho que acredito justo, né, cara? Porque Concordo. a empresa que eu trabalho, por exemplo, ela gasta muito dinheiro para manter as acreditações, para se aumentar o escopo, para a gente ter algo que realmente vá atender os clientes, né? Então, acho que isso acaba sendo injusto com empresas que são corretas, né, cara? Que visam a qualidade, que visam atender requisitos, que visam atender da melhor forma os clientes e vem pessoas assim querem fazer de outra forma, do jeitinho, né? Do jeitinho brasileiro que o pessoal Do conhece, jeitinho brasileiro. é, E, mas, mas eu acho que isso é importante, sim. e mais também, né, Bruno? Porque eu também penso assim, se você fizer uma calibração inadequada, você pode prejudicar o seu processo, dependendo do quão importante aquela calibração é naquele processo. Sim, sim. Às vezes você tem empresas aí que tem sistema de pesagem, né? Daí ela mistura, vamos dizer assim, mistura 300 quilos de cimento com 400 quilos de água, né? Daí ela tem um reagente lá que vai no concreto, para o concreto secar mais rápido, que você coloca 1 quilo e aquele reagente custa R$ 10.000 o quilo. Então, se você colocar 1 quilo, 1,010, cara, o seu processo, você já pode estragar todo um processo que é uma batelada de 2 toneladas de concreto, entendeu? Aham, Entendeu? E isso acontece, cara, acontece. Infelizmente é normal. Eu acho que uma outra coisa importante de você avaliar no certificado é a faixa e os pontos de calibração, né? Isso eu acho que é uma coisa que você tem que definir antes também, porque os laboratórios, né, o que, que eles têm? Eles seguem um procedimento. Então, o sim. procedimento deles muitas vezes tem calibrar de 0 a 100% em 5 pontos da escala. Né? Mas agora imagine que você tem um controlador de temperatura. O controlador de temperatura, dependendo da faixa que ele for, ele pode ir até 2.000 graus. Sim. Só que o seu processo é de 100 a 200 graus. Entendeu? Então você não vai conhecer realmente os valores de 100 a 200, porque o laboratório ele vai calibrar a faixa toda. Então indicar para o laboratório, né, qual que é a faixa que você precisa, os pontos talvez que você precisa, né? E mediante isso, você a hora que você receber o certificado, avaliar se ele está dentro da faixa e dos pontos que você precisa para o seu processo. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal minha mesmo. De toda essa sua trajetória, quais instrumentos você acha mais difícil de calibrar? Ah, cara.
Na verdade, eu acho que quando o negócio é desconhecido, né? Quando você não conhece muito o instrumento, ele acaba sendo mais difícil, né? Mas tem processos que são instrumentos em si, eles não são difíceis de calibrar, porque você vai ter um padrão e a partir do momento que você consegue manusear, né, aquele instrumento, consegue realmente configurar ele e tal, ele se torna mais simples, porque você vai comparar ele, né? Mas existem processos que são muito demorados, né? Por exemplo, assim, um processo de qualificação de uma sala limpa, né? Ele pode levar dias, porque você tem que é, pegar a parte de partículas do ar, você tem que ver a parte de exaustão, tem que ver a parte de pressão da sala e tudo mais, né? Então, eu acho que talvez esses tipos de ensaio, né, de qualificação de sala limpa hoje, né, capelas de exaustão, de fluxo laminar, são ensaios um pouco mais demorados e um pouco mais detalhados, né? Mas de instrumentos assim, eu acho que difíceis de calibrar, não é que não existe, mas o processo de calibração, a gente fala, não é um bicho de sete cabeças, né? Muitas vezes é um processo simples, mas existe todo um por trás dele que garante que ele vai ser realmente adequado para o que você faz. Mas, por exemplo, uma tridimensional é algo que demora um dia, muitas vezes, para você fazer calibração, ou até dois, dependendo da tridimensional, né? Um espectrofotômetro, muitas vezes é demorado, né? Parte de viscosidade, muitas vezes é demorado porque você tem que estabilizar o óleo para você poder fazer realmente uma medida correta, né? Então, existem alguns instrumentos que são demorados na montagem, né? Por exemplo, você vai calibrar uma ponta de alta tensão de 40 mil volts, 40 kV, de 100 kV. Você tem que ter todo um processo para montar ela, para você garantir a segurança de quem vai estar fazendo, né, o procedimento de calibração, porque é 40 kV, 100 kV, imagine você colocar uma Sim. pessoa próxima, né? Multímetros, né? A gente tem multímetros aí até 8,5 dígitos, né? Que são padrões de referência do Brasil, é 8,5. Então, imagine quanto tempo que leva, né? Porque são várias faixas, de microvolt a é, volt, então ele vai crescendo, né? A faixa, então é bem demorado também. Eu acho que mais a questão de demora, né, cara? Não é nem a questão de ser muito complexo, não, porque o procedimento você acaba adequando, né? Um multímetro 5,5 para você calibrar um multímetro 8,5 são detalhes que vão mudar, entendeu? Então, assim, Eu, particularmente, Bruno, tipo, parte elétrica, onde eu mais sofri para validar certificado de calibração. Há um Spark Test, um megômetro, um micromímetro, a ponte Kelvin, eu pegava o certificado e falava, e agora? Onde eu começo? O que é fundo de escala? sim, Comparado com o dimensional, né? Um paquímetro, um altímetro, um micrômetro, que você vê dia a dia, você tem a facilidade, né? sim, Aí você pega um Spark, tá, mãe, de onde tá vindo esse valor? O que é esse fundo aqui de escala que ele tá dizendo aqui que o instrumento tem? sim, E eu acho que pra gente desse lado, às vezes, aí por isso que eu ligava para você, né? Me sim. tira uma dúvida. A gente tem que tentar entender, né, a fundo, né, cara? Eu acho que você tentar entender o que, que vai afetar ou não o seu processo, né? Para poder realmente validar. A parte elétrica é uma parte um pouco mais complexa, porque eu costumo dizer que o pessoal que cai no mundo da metrologia de empresas, assim, o pessoal não recebe um treinamento, cara. Muitas vezes a pessoa chega lá e você que acaba ajudando a pessoa a desenvolver porque ela não tem um treinamento para assumir aquela função, ela nunca viu realmente aquilo lá, não entende, e ela também vai aprendendo com o passar do tempo, né? Mas depois essa dificuldade acaba sumindo, né, cara? Porque você acaba pegando experiência e tal. Mas é difícil você falar assim, poxa, eu vou contratar essa pessoa só para cuidar de calibração dentro da empresa. Não, essa pessoa vai cuidar de MSA, essa pessoa vai cuidar de pipap, essa pessoa vai cuidar de FEME, essa pessoa vai cuidar disso. E calibração vai ser 10% do tempo da pessoa. E muitas vezes não dá, né? 10%. E, e outra coisa também é o que você falou, tipo, calibração, por mais assim, vamos dizer que vamos por aí um exemplo básico, que a empresa tem 50, 100 instrumentos.
sim, Mas até você, vamos dizer que você tem a programação anual, aí você tem que fazer a programação, aí você tem que fazer a validação. Ah, mas aí o instrumento ele tá não conforme, ele foi para calibrar, voltou, abrindo a conformidade. O que que sim, foi feito com esse instrumento? Quais peças? E às vezes as pessoas não têm essa noção. sim, Eu também eu vejo isso daí muito. rastrear os lotes que foram medidos com aquele paquímetro. Isso daí influenciou no produto final ou não, né? Vou ter que fazer uma contenção de lote, não sei o quê, né? Então, realmente, cara, é um negócio bem assim. Às vezes as pessoas querem só colocar alguém lá e achar que é fácil, mas por mais que tenha 50 equipamentos, aí a pessoa, deu inadequado, o que que eu vou fazer? Vou comprar outro, tem reserva, não tem reserva, daí a produção fica em cima daquela pessoa. Não, cadê o equipamento? Cadê o paquímetro? Cadê não sei o quê, né? Então, é complicado, né? É complicado. E eu também acredito que, assim, às vezes você tem, lógico, equipamentos caros, né? Se há necessidade da reserva, se houver e tiver como comprar outro, compre. Eu acredito, compre. Se a empresa puder comprar, compre. Porque Sim, às vezes manda para calibrar e teve um problema, oh, puta, tive um problema aqui, eu vou demorar mais uma semana para fazer a calibração. Aí a fábrica vai sim, ficar parada? Não vai ficar parada. sim. Na verdade, até a ETF agora, né, tem a análise de risco, né? O que que é, Análise ó, de risco, se o fornecedor de calibração fechar, cara, e sei você lá, tem muito. teve uma greve geral lá, fechou o negócio lá, o que que você vai fazer se esse equipamento estiver lá? E você não puder, pegou fogo no prédio, o equipamento queimou, e aí? Não, o fornecedor vai dar outro, né? Provavelmente, mas e daí Tempo, né? o tempo para ele pegar outro, porque dependendo do equipamento, esses dias eu comprei um cabeçote micrométrico da Mitoto e chegou em 7 dias úteis. Mas tem equipamento que demora 45, 60 dias para chegar, cara. É, Então, calibrador anel roscado, veio da China, levou quase um mês vai para chegar. sim, entendeu? Então, assim, tem a questão da contenção do seu risco, né? O que que eu vou fazer? Né? Então, se você pode comprar reserva, é o mais indicado, né, cara? É o mais indicado. Até para você não ficar na correria. Muitas vezes é um investimento muito pequeno para você ter um reserva, entendeu? E no começo eu fazia assim, eu não, tipo, não tinha reserva. Aí com o tempo eu fui. Sim, O que que precisa de reserva? Isso, isso, isso. Ah, isso aqui não custa tão caro. Isso aqui vamos leva-se para a diretoria, né? Para sim, quê? Para não ter isso que você falou, gerir o risco. sim, sim. Onde Daí é que para no meio do caminho o instrumento foi tirar o instrumento, caiu no chão, né? O sim. colaborador deixou cair no chão. E aí, você tem outro? Tem, para chegar. 3 meses. Tem que pedir E, fora. e para você fazer uma contenção disso aí depois é muito, muito complicado. Às vezes você vai lesionar outro processo, né, cara? É, então, o homem prevenido vale por dois, né, cara? É verdade. Concordo, Bruno. Então, Bruno, a gente já aproveitando agora, vamos sair um pouco da parte de calibração e agora vamos para o pessoal, né? Fora do trabalho, o que você mais gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de viajar, João. Viajar, eu acho que é uma das experiências mais incríveis que a gente pode ter aí, porque você acaba conhecendo pessoas, culturas, tudo mais. E que com a pandemia, né, minha última viagem realmente foi em 2019, né, cara? Daí não deu mais para viajar. Mas fora isso, eu tô em Taubaté hoje aqui, né? Vai fazer quase 2 anos que eu já tô aqui, então eu tô aproveitando bem a região aqui, que é uma região Eu bem, vejo as postagens que você faz, bem da hora. rica em coisas, em passeios e tudo mais. A gente tenta aproveitar. Mas eu sou uma pessoa normal, cara. Eu gosto de assistir filme, assistir séries, né? Gosto de jogar videogame, gosto muito de ler, né, cara? Eu sou um leitor aficionado aí por coisas técnicas e por coisas do dia a dia também, né? Então, eu acho que eu me considero uma pessoa normal no sentido do que fazer ou não. Eu gosto de sair com os amigos também, né? Ah, é bom, né? Tem que só trabalho não dá, né? Eu acho que até porque em muitas os insights maiores que a gente tem na vida aí é fora do ambiente de trabalho, Concordo. entendeu? Então assim, por mais que você às vezes está ontem mesmo eu estava em São Paulo, passeando com a Mônica lá, tal, para lá, para cá, para lá, para cá.
Daí eu olhei um negócio, daí na hora eu mandei uma mensagem pro rapaz do comercial, né? Da empresa que eu trabalho. Ó, o que que você acha de a gente fazer isso? Mas foi porque eu tava lá em São Paulo passeando, vi, tive umas ideias, falei, olha que legal, não sei o quê. Daí eu já gravei, já para não esquecer, mandei para ele, daí ele falou assim, nossa, que legal, vamos fazer, tal, tal. Então, assim, eu acho que esses insights que você tem fora de ambientes, assim, é muito importante. Eu acho que quanto mais diferentes os ambientes que você vai, que você se aventura, cara, Imersão. isso acaba transformando você, né, cara? Ah, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, hoje eu tô na praia, daqui a pouco eu tô no campo, eu tô em São Paulo, tô em Campinas, tô em outros lugares. Eu acho que isso que faz a gente crescer cada vez mais, né, cara? Ah, Daí você legal. vai botando as ideias na cabeça, né, cara? Aí, Bruno, assim, ó, já aproveito também, né, você, né, do coração mesmo, assim, você é um cara fora da curva. Acho que eu sempre gostei de conversar com você, né? Não, imagina, A imagina. gente, eu aprendi muito sobre calibração com você. A gente faz estudo, né? Estudo bíblico, tá, tem que voltar, né? É, temos que voltar. Mas assim, eu acho que acho que é o que você falou, no fora da empresa, a gente tem que ter Sim, cara. essa, esse momento. E já que Sim. você falou, né, de livro, de filme, série e tudo mais, o que que você poderia indicar para o pessoal? Cara, eu posso indicar 3 livros, ou não? Não, você pode indicar quantos livros você quiser. Eu vou indicar 3 livros para, vamos dizer assim, igual você falou, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, né? Eu leio muito a Bíblia, estudo muito a Bíblia desde aí dos meus 8 anos. Eu sou uma pessoa religiosa, né? E você explica muito bem. É, cara, porque a gente, é igual eu te falei, né? A gente acaba vendo a Bíblia como um livro realmente pra gente aprender, né, cara? E eu acho que é isso mesmo, sabe, cara? Por mais que você não acredite na Bíblia, ou não seja religioso, ou algo do tipo, dá uma chance, sabe? Dá uma chance, leia, né? Comece lá por Provérbios, por Eclesiastes, que são coisas que são Profundas. profundas, são orientações do rei Salomão aí, que foi um dos reis mais sábios, né? Vai lá para os evangelhos, né, cara, para ler um pouco sobre a vida de Jesus, né, que é um homem que marcou aí gerações, né, e tem marcado muito, cara. Então, acho que uma indicação, vamos dizer assim, mais espiritualizada, né? Que é a Bíblia, né? Eu acho que vale a pena dar uma chance, né? Conhecer um pouco mais a fundo, né? E entender a forma prática, né? Que a Bíblia tem, né? Um livro técnico, né? Já que a gente falou muito sobre calibração, cara, é um livro do Walter Link, que é o Tópico Avançado de Metrologia Mecânica, que Legal. O Walter Link aí é um monstro sagrado da metrologia brasileira aí, né? Apesar de ele ser alemão, mas ele é espetacular. Eu já tive várias avaliações do Inmetro, que ele foi meu avaliador, e ele é um cara assim. Esse livro ele abrange muito de laboratório, de incerteza, de onde vem, por quê e tudo mais. Eu acho que é um livro muito válido para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre de onde vem essas coisas, e é um livro muito didático, né? Não é uma norma que o cara fala muito termos técnicos, não sei o quê, incerteza e tudo mais, né? Eu acho que é muito, muito bom esse livro. E um livro que eu acho que foi disruptivo para mim aí e na minha vida, que é o Flow, do Mihaly, né? Eu Você acho que é falou no começo. um livro incrível aí que eu acho que molda um pouco de tudo que a gente pensa sobre felicidade, sobre dedicação, sobre garra, né, cara? Eu acho que esse livro Flow é muito bom, cara, muito bom. Foi um livro que eu acho que valeu muito, muito a pena ter comprado e ter lido ele. Eu já li ele umas 2 vezes já e cada vez que eu leio a gente acaba aplicando de alguma forma na vida e como a gente acaba sendo líder, né, tanto na nossa casa como na nossa empresa, eu acho que acaba aplicando muito dos conceitos desse livro no dia a dia com as pessoas também e tem sido muito bom, viu? Ah, legal. Para fechar então, Bruno, onde que a gente encontra o Bruno Santos nas redes sociais? No Instagram eu sou T de tatu, H de homem, E de espada, underline Bruno Santos, de Bruno Santos. E no LinkedIn é Bruno Santos, né? Você vai me achar lá, acho que acha fácil, Só fácil. só ver minha cara lá e é aquilo que eu já falei no podcast aí, eu acho que por mais que você não seja cliente, que você não seja nada de mim, você pode me procurar para tirar dúvidas, eu acho que
essa parceria ela já começa antes de tudo, né? Então, pode me procurar se tiver dúvidas com respeito à calibração, critérios e tudo mais. A gente está aí para poder ajudar o pessoal e eu agradeço aí o João pelo convite, né, cara? Por ter dado a oportunidade de participar desse podcast. Eu acho que você está de parabéns aí também, né, cara, por estar começando essa jornada aí de divulgar, né? Acho que de colocar a qualidade no lugar que ela deve, porque muitas vezes a gente acha que a qualidade é uma coisa chata, né, cara? Que, pô, a qualidade vai atrapalhar o processo, pô, o cara quer parar o processo, não sei o quê. Mas eu acho que mudar essa visão da área da qualidade e enxergar como um investimento que a empresa faz, né? Tanto para evitar perdas, como também para ganhar novos clientes, né, cara? Eu acho que isso está sendo muito legal e você está de parabéns aí pelo projeto e com certeza você sabe que você pode contar comigo aí nessa jornada que você está fazendo ainda. Ah, eu que agradeço, Bruno. Vai ficar o convite aqui já para a gente gravar, né, uma segunda etapa aí de perguntas e tudo mais do pessoal. Porque, como eu falei, né, eu recebi algumas perguntas e tal, a gente vai deixar para o próximo. A gente vai gravar em 2 etapas. Mas o que eu tenho para dizer para você, Bruno, é gratidão mesmo. Gratidão, porque a gente já faz um bom tempo, né, que a gente estava para gravar. Sim, E sim. vai, uma hora eu não dava, estava na correria, uma hora você não dava, e acho que é aquilo, né? A correria do dia a dia a gente tem que entender, faz parte de todo o processo. Mas agradeço mesmo de coração, que você é um cara fora da curva mesmo. Eu imagino. A gente já tá aí desde 2010 aí, acho que dos últimos tempos para cá a gente foi afunilando a amizade e tudo mais. Então é isso, pessoal. Curta, siga, compartilhe. Me encontre lá nas redes sociais, @Hora da Qualidade, @JVSuzana. E o Hora da Qualidade está aí no Spotify, no Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e tudo mais. Certo, Bruno? Beleza. Agradeço. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima com mais novidades nos podcasts. Abraço, pessoal.